Bem-vindos a março, signo de Virgem. E antes de tudo, eu queria pedir desculpas, mas desculpas 2, 3 vezes, porque a gente teve um problema com o upload do vídeo do ano, do signo de Virgem. Vou até ver como se ele bota em algum lugar aqui, se ele bota depois ou antes, não sei. Mas pra vocês verem a previsão anual, pra fazer sentido com a previsão de março. Já que é de fevereiro, eu não consegui gravar porque eu fiquei doente. Então eu tô igual a carta da energia do mês de março pra Virgem, crise. Mas já tá, né, no meu caso já tá melhorando. E como eu tenho muitos posicionamentos em Virgem, eu me identifico com toda essa energia caótica que começou o ano de 2022 de grande parte dos virginianos. Vou fazer uma retrospectiva de fevereiro, só pra gente retomar e seguir março já com a orientação de que serão vídeos mensais, se Deus quiser e os orixás permitirem. E eu vejo aqui um mês de fevereiro com uma energia mais parada. Eu vejo os virginianos mais contemplativos, refletindo sobre muitas questões, ponderando muitos caminhos. E na realidade, eu não tô entendendo muito bem, porque desde o ano passado, os virginianos estão muito com essa energia devagar, assim. Começa a fazer uma coisa, começa um projeto, para. Começa uma nova busca, uma nova vontade, para no meio. Tem uma ideia, um interesse, mas não consegue ir até o final. E eu vejo que existe muita coisa sendo represada, acho que tem um potencial aí de vocês que tá oculto, ou eu vejo vocês talvez planejando demais e concluindo de menos, uma energia vital mais baixa, mais introspectiva. Talvez o lance seja aproveitar essa energia, né, como foi no mês de fevereiro. Aproveitar essa energia, aceitar que nada de bom vai sair agora, de uma ação mais intempestiva, e viver com isso. Mas a sacerdotisa também fala de um período de muita reflexão sobre si mesmos, sobre seus próprios lugares nas relações das pessoas, né, nas relações com as pessoas e sobre os papéis que vocês desempenham nas relações. Então acho que o mês de fevereiro foi o mês de ponderar um pouco o exercício desses papéis na vida das pessoas. Então, por exemplo, supermães de Virgem, que é uma característica muito grande de mulheres virginianas que são mães, são serem supermães, talvez possam ter enfrentado um questionamento muito grande com relação à extensão dessa maternidade e as ferramentas que existem para que ela seja vivida na sua plenitude. Em contrapartida, outras mulheres virginianas que têm outros tipos de interesses, ou que não sejam mães, ou que não sejam muito conectadas à própria família, redirecionaram essa conversa de papéis para si mesmas. Então, refletindo muito sobre será que essa pessoa que eu estou me relacionando combina comigo? Será que eu estou sendo contemplada nesse relacionamento? Então, acho que o mês de fevereiro, ele trouxe alguns desses questionamentos. E o mês de março, né? O mês de março começa aqui com o carro, começa um pouco mais acelerado. Então, o que vocês não conseguirem resolver, a vida vai resolver por vocês. E eu acho interessante essa energia do carro para Virgem, que é aquela coisa do ou dá ou desce. Ou você movimenta a sua vida, ou as oportunidades vão passar e o cavalo arriado ele não vai passar mais de uma vez. É só falar do carro que os caras de moto vêm empinando aqui na rua. Loucura, né? Em contrapartida, a gente tem uma sequência de 3 cartas de espadas. Um 6 de espadas, uma rainha e um 9 de espadas. Que me fala que tem virginianos que estão muito angustiados, ou guardando muitas coisas, ou que não conseguem conversar sobre aspectos importantes de si com os outros, que não dimensionaram ainda algumas questões relacionadas a uma postura, né? Qual é a melhor postura para tratar e lidar com fulano? Qual que é a melhor forma de lidar com ciclano, com beltrano? Acho que essa angústia de não saber o que fazer pelo outro tem aprisionado vocês, virginianos. Então, acho que no intuito de fazer com que tudo fique bem e todas as partes sejam satisfeitas, vocês não estão se satisfazendo. E essa energia, ela vem muito intensa aqui em março, principalmente com questões de família ou pessoas próximas. Se o seu namorado ou namorada é uma pessoa da sua família, entra aqui também, né? Se você considera como se fosse da sua família, entra aqui. Essa energia de eu tô tentando a todo custo movimentar uma energia imensa de mim pro outro, mas eu não sei mais o que fazer e eu não sei como ajustar as pontas e eu não sei como lidar com essa angústia. Então, o começo de março, ele traz esses questionamentos à tona aqui.
de um outro lado, e aí é muito interessante que na fileira de baixo do jogo a gente tem Eremita, Temperança e Imperador. Uma sequência de 3 arcanos maiores que começa com o virginiano, ele precisa concentrar em si mesmo, nos seus pontos de autocuidado, de autoconhecimento, uma busca por lugares de autossatisfação. O eremita pede para que o silêncio seja a palavra de ordem do mês de março. A temperança vem trazendo uma possibilidade de cura através de processos espirituais ou religiosos. Então, para os virginianos que estão buscando ou buscaram uma retomada com a espiritualidade, eu vejo aqui uma caminhada de cura surgindo, principalmente relacionada a uma aproximação com líderes religiosos, né, na figura do eremita. E, por fim, no imperador, com a rainha de paus, algumas posturas que são necessárias serem tomadas relativas a trabalho. É preciso que o virginiano se comporte mais como dono. No caso de virginianos que são donos, né, que são empresários, empreendedores ou chefes de departamento, é preciso que você se posturem mais. Tá faltando aí um exercício de... Não é só de poder, tá? Porque o imperador fala de um poder que pode ser exercido pela força, mas na estratégia que tem por trás do poder também. Acho que isso tem faltado um pouco para os virginianos. No intuito de fazer com que todos os processos estejam alinhados, vocês perdem o que é mais precioso no início de um projeto, que é justamente o movimento. Essa energia aqui do imperador com a rainha de paus, que é uma energia de um movimento muito intenso, muito denso, muito primordial. É preciso tirar as coisas do papel, virginiano. Não adianta. É o antes feito do que perfeito. Um ditado que eu sempre falo aqui em toda tiragem. Todo mês, para algum signo eu falo esse ditado. É um bordão, né? E por fim, o mês termina com vocês aqui, reis e rainhas de ouros, e termina com um acordo financeiro sendo selado, com possibilidades de ganho financeiro maiores chegando, um trabalho extra, um bônus, um contrato, um freela, algo que vem para poder complementar a renda de vocês, mas que vem também como uma esperança de dias melhores. Pode ser que seja indicação de alguém da sua família. Alguém da sua família que te indica para compor algum lugar. E aqui também serve família religiosa, né? Já que o 6 de copas saiu seguido do eremita. Tudo que você considerar como família entra nessa leitura. E eu vejo algumas coisas se ajustando para as pessoas de Virgem até o final do mês de março. Uma outra questão importante, que vieram arcanos maiores decisivos aqui, né? O carro e o imperador, principalmente, eles falam desse momento que tem muita coisa acontecendo na vida do virginiano, muitos novos projetos, uma rotina de trabalho acelerada, e que se você não se organiza, 4, na numerologia cabalística, né? O número do arcano do imperador, arcano 4, é o número das organizações. E saiu o imperador embaixo da rainha de espadas. Eu acho que até certo ponto existe uma organização mental que o virginiano precisa se iniciar, para que em decorrência disso tenha uma organização física com relação ao espaço de trabalho. Então talvez seja o momento de trocar de cadeira no escritório, de mudar o ordenamento do seu lugar de trabalho, para que você consiga trabalhar com mais clareza mental, mais criatividade, ser mais produtivo. Nos relacionamentos, principalmente para virginianos que se relacionam com pessoa de Áries, a pessoa de Áries está muito angustiada, tá vivendo um momento de muitas tensões. Então talvez seja o momento de estabelecer uma distância de segurança para que você, virginiano, não se envolva nas questões de Áries e seja engolido por elas, principalmente se for um ariano da sua família, um filho, um esposo, uma esposa, um irmão. Então, acho que tem esse bafão aí. E para virginianos que estão se relacionando com pessoas de Gêmeos, principalmente, e talvez Aquário, a pessoa de Gêmeos quer dar as ordens na sua vida, né? Ela quer estipular um prazo para que você se desenvolva em alguma questão, para que você tome algum tipo de decisão. Talvez seja a hora de baixar a bolinha dessa pessoa para você conseguir viver e desenvolver seus projetos no tempo em que você considera justo, principalmente para virginianos que trabalham com pessoas de Gêmeos. E acho que é isso, né, virginianos? A carta do mês de energia saiu a carta das Eríneas, que é uma trindade de... É como se fosse anjos, né? Querubins,
gregos e que elas que anunciavam processos de morte. Então eu vejo que o mês de março ele vem anunciando uma energia de renovação para abril. Ele vem como se fosse uma trombeta do apocalipse, abrindo espaço para que o mês de abril ele seja um mês de renovações. E o planejamento de muitos virginianos já está atrasado. Então as erinhas falam, olha, é melhor lidar com a crise antecipada do que lidar com as consequências do atraso. Então se adiantem, se antecipem, se planejem para que as coisas elas deem uma acelerada aí ao longo do mês de março. E a crise, gente, também, os virginianos eles evitam muito conflitos, né? Mas a crise é um momento de crescimento. A gente só cresce nos conflitos, a gente só cresce nos momentos em que nós somos testados com fogo. Então aproveitem esse período de energia de fogo de março para botar as coisas para cima, para sair desse marasmo, desse ostracismo, dessa energia mais devagarzinha que vocês vinham desde dezembro do ano passado, que eu sei, tá? Bom, acho que é isso. Se ressoa pra você, virginiano, virginiana, deixa aqui nos comentários pra eu saber, conversem comigo. Quem quiser me mandar mensagem no meu Instagram, vou pedir pro Ian deixar aqui na tela também, @AmandaRamalhou. Me sigam aqui, se inscrevam no canal, curtem, compartilham pro canal da Bruxona chegar em mais pessoas. Um beijo e eu vejo vocês em abril. Deixa eu ver se eu tô pelo menos apresentável, né? Que eu tive que fazer uma parada aqui no meu cabelo. Ai, deu vontade de espirrar. Gente, se não tiver bom, é parte do personagem, tá? De doidinha. Então é isso. Sejam bem-vindos a fevereiro, signo de Virgem. Como foi o janeiro de vocês, hein, virginianos? Me contem um pouquinho aqui nos comentários. Senti a energia de vocês um pouco esquisita no mês de janeiro. Um mês de organizar muitas coisas, mas eu acho que vocês estavam com uma energia um pouco baixa. Vibrando um pouco no alto flagelo, um pouco prostrado, sem entender por onde começar algumas coisas. Vamos ver. Vamos lá então, virginianos. Como eu disse, né, eu senti a energia de vocês um pouco prostrada, um certo cansaço. Ao mesmo tempo que tem uma energia muito grande de fazer as coisas acontecerem, eu sinto vocês como se vocês estivessem andando em círculos, sabe? Muito disso em função de vocês estão numa fase em que vocês começam um projeto ou têm o desejo de começar um projeto e aparece uma outra coisa no meio do caminho, vocês aceitam essa outra coisa no meio do caminho e de repente vocês já estão perdidos com relação às prioridades. Então pode ser que nos últimos meses o virginiano teve uma série de boas ideias e não conseguiu concretizar nenhuma. E isso vai continuar acontecendo enquanto vocês não escolherem a vocês primeiro, antes das pessoas. Então acho que principalmente para fevereiro, pode ser que vocês tenham começado novos acordos, novos contratos, ou estejam vislumbrando novas possibilidades de emprego ou de atuação profissional. Bom, essas boas oportunidades, elas tendem a se manter para março e abril, mas se você não conseguir superar essa falta de foco do As de Paus, talvez você não consiga usufruir do potencial pleno dessas novas possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Vejo muitos virginianos ainda em fevereiro se sentindo aprisionados ou sentindo que precisam de algo. Vou explicar exatamente o que está acontecendo. O virginiano, ele só gosta de fazer algo quando aquilo tá perfeito, quando ele tem todas as informações possíveis sobre aquele algo, ou sobre uma situação específica, ou uma tarefa específica. Nos últimos tempos, vocês não têm sentido muito essa segurança de ter todas as cartas na mesa, e aí vocês se sentem sufocados. No momento em que vocês se sentem sufocados, abre-se a possibilidade de novas ideias, e é como se vocês estivessem vivendo num looping muito grande, constante, o tempo inteiro. É muito engraçado porque saíram muitas cartas de paus no jogo de vocês, virginianos. Eu vejo que assim, a vida tá pedindo, olha, dê um primeiro passo, né? Antes mal feito do que não feito, né? Esqueci o ditado. Antes mal feito do que não feito. Mas eu ainda vejo vocês querendo manter algumas tradições, algumas raízes, alguns planejamentos, só que se fiar nos planejamentos não tem levado nada pra frente, vocês não estão saindo do lugar.
Então, para sair do lugar é preciso ter coragem, né? É muito interessante que esses dias eu estava lendo um livro da Maya Angelou, Cartas à Minha Filha, e ela fala que o que faz a gente ter consistência nos nossos planos, nos nossos planejamentos, é a nossa capacidade de sermos corajosos. E eu acho que os virginianos estão com muito medo do fracasso, né? Vocês estão com tanto medo do fracasso que isso está impedindo que vocês continuem, que vocês sigam num caminho mais estável. Afetivamente falando, principalmente com relação a relações familiares, mulheres virginianas que são mães estão patinando um pouco na hora de colocar limites nos filhos, principalmente as que têm filhos mais crescidos, tá? Que já passaram aí dos seus 18 anos. Eu vejo que as mães virginianas, elas têm um modelo de educação que ele é muito baseado na autonomia. Mas nesse momento, seu filho ele está te pedindo para que você coloque um limite nele. Ele está pedindo para que você se volte para um lugar de mãe da primeira infância, que é a mãe que educa através do exemplo. Então, se você, virginiana, mãe, que tem filhos acima de 18 anos, está tendo dificuldades com seus filhos, esse é o momento de construir limites mais tangíveis, limites mais palpáveis, né? Para que esse filho, essa filha, ele saiba exatamente quais são os seus valores e o que você chancela, o que você permite e o que você não permite, né? Tá faltando muita moral aí, muito uma base valorativa que é constituída e reconstruída a todo instante para esse filho conseguir crescer e se desenvolver, né? E sair desse lugar de dependência que ele ou ela se encontra. De um outro lado, para virginianos um pouco mais jovens, né? Mais ou menos aí da minha faixa etária, a Imperatriz e o Seis de Copas falam muito para vocês se voltarem para os assuntos da casa 6 de vocês, da casa interna. O que eu quero dizer com a casa interna? Pode ser que vocês estejam com muita resistência para começar algo novo, ou com muita resistência para abrir mão de algo. Vocês viveram um período de silêncio muito grande, que em fevereiro vai ser quebrado com uma criatividade muito grande. Eu vejo virginianos aqui em fevereiro tendo muitas boas ideias, conseguindo dar um caminho criativo, sendo chamados para construir trabalhos acadêmicos ou trabalhos artísticos de fato, sejam reconhecidos pelas suas capacidades criativas no mês de fevereiro. Ao mesmo tempo, eu vejo vocês um pouco descolados da realidade material, né? No jogo de vocês saiu só uma carta de ouros, que é a carta das parcerias. Então, pode ser que alguns virginianos estejam tendo problemas financeiros ou dificuldades de capitalizar aqui no mês de fevereiro. De todo modo, eu acho que fevereiro, a palavra do mês para vocês é ação. Então, vocês já passaram muito tempo planejando as atitudes que vocês gostariam de estar tendo, né? E muitas vezes o melhor planejamento é agir de forma mais intempestiva, que é algo que não é da natureza de vocês. Alguns virginianos aqui desistiram de grandes viagens ou de grandes mudanças internacionais. Para esses virginianos, eu acho que vocês ainda vão se arrepender de terem desistido dessa mudança, tá? Eu acho que em algum momento vocês vão falar, nossa, eu tive uma oportunidade, uma janela de oportunidade de fazer algo por mim e não fiz. Então, se você é virginiano e está evitando tomar alguma decisão de viagem ou de mudança em função de outras pessoas, reveja esse posicionamento para você não se frustrar fazendo algo para os outros ao invés de fazer para si próprio, tá bom? Para virginianos que se relacionam com aquarianos, geminianos ou librianos, a pessoa do signo de ar é uma pessoa que desafia muito vocês e que talvez esteja num momento de conflito interno muito grande. Não haja como mãe ou pai dessa pessoa, a não ser que você seja, tá? Para virginianos que lidam com outros signos, não tem nenhum conselho mais consistente. Agora eu vou tirar um conselho geral para o signo de Virgem em fevereiro de 2022. Vamos ver o que o oráculo da deusa traz para os nossos virginianos e virginianas neste mês. Como é um mês mais curtinho, né? Eu acho que a previsão acaba tendo essa tônica mais enxuta, né? Bom, saiu a carta de Sedna, que é a carta da vítima. Então eu vejo muitos virginianos questionando, por que isso acontece só comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Ou por que eu não consigo sair do lugar? Ou por que pra mim é mais difícil? E expurgando um pouco as causas sociais, né? Não tô aqui para poder julgar questões, eu acho importante, essencial, talvez seja uma primeira leitura, né? Questões de raça, gênero e classe. Mas as questões internas do virginiano, elas estão muito fragilizadas, né? Eu vejo um virginiano muito sensibilizado aqui.
e sensibilizado ao ponto de não ver as boas possibilidades que se desenham e de se impedir de agir de forma rápida em direção aos seus objetivos. Então, o principal conselho de fevereiro do oráculo da deusa para o signo de Virgem é: saiam da posição de vítima para conseguir vislumbrar as boas oportunidades que a vida está trazendo para vocês, tá bom? Bom, fevereiro vai ser um mês mais movimentado aí para o signo de Virgem, cheio de boas resoluções. Espero que vocês consigam concluir todos os objetivos de vocês e vejo vocês em março.